Boa tarde, Gazeta Entrevista inicia agora mais uma edição. Nesta quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. Muito obrigado pela nosso Acre, na nossa Rio Branco, e estar aqui no Gazeta Entrevista é sempre o lugar certo para saber aquilo que é de importante. E nos dois primeiros blocos do programa, falando a respeito de pessoas, que dão o rumo das coisas na área política, eu vou conversar com a vereadora Michele Melo. Agora, antes de chamar para dividir a tela com a Michele, eu vou lembrar aqui uma situação que o partido dela, o PDT, hoje deu uma agitada nos bastidores da política regional, Porque o presidente do Diretório Municipal aqui de Rio Branco, Jefferson Barroso, digamos assim que chutou o pau da barraca e entregou a presidência da Fundação Leonel Brizola, entregou também o cargo de presidente do Diretório Municipal. A situação está muito tensa internamente dentro do PDT e, é claro, não é? A Michele Melo, uma das 3 vereadoras que tem assento na Câmara dos Vereadores aqui em Rio Branco, é uma figura importante para ser ouvida a respeito desses embates internos no partido, um partido que vinha se apresentando como um partido que conseguiu se renovar, se reinventar, um partido que constantemente fazia palestras, estudos de política, de ciência política. O PDT, digamos assim, que estava se apresentando como um partido disposto a fazer o jogo da política sem aqueles velhos e já conhecidos cacuetes dos caciques, Mas parece que esse saculejo foi só coisa para acriano ver. Vamos conversar com a vereadora Michele Melo. Vereadora, boa tarde, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taam, boa tarde quem nos assiste. É sempre um prazer colaborar com vocês. Bom, vereadora, é claro, Nós não poderíamos começar o Gazeta Entrevista de hoje sem falar a respeito dessa reviravolta interna aí no PDT. Eu queria saber o seu entendimento a respeito da saída do Jefferson Barroso. Que leitura que a senhora faz? A minha leitura, e peço aqui que as pessoas que estão comigo também façam essa leitura, Eu acabo de chegar no PDT, nunca tinha sido filiada a nenhum partido, mas entendi que no PDT nós tínhamos um grande ato democrático, no sentido de avançar politicamente, partidariamente, a partir da democracia, a partir daquilo que são os princípios do partido. E o Jefferson, ele foi uma pessoa que sempre estimulou para que nós tivéssemos o sucesso que nós tivemos agora em 2020. Foi uma pessoa que participou ativamente de todos os processos, inclusive em questões de conversa política, de conversa ideológica, de conversa pessoal, quando se havia medo, vou, não vou, serei ou não serei candidato, como será esse processo? O Jefferson participou ativamente. Então, para que o Jefferson realmente chegue nesse momento, eu acredito que ele encontrou uma barreira que realmente vai de encontro com aquilo que ele acredita, de encontro com os sonhos que ele tem, de encontro com a democracia que nós tanto conversamos. Então, nesse sentido, eu acredito que o PDT perde muito e deve urgentemente reunir-se para tentar se reencontrar. Eu conversei com o Jefferson hoje pela manhã, militantes do PDT também intervieram na conversa e uma fala me chamou a atenção. Um dos militantes falou que houve problemas de disposição para o diálogo, tanto por parte do Jefferson Barroso, quanto por parte do presidente do Diretório Estadual, o deputado estadual Luiz Thier. A senhora encontra pouca disposição para o diálogo ali dentro?
Então, nós estamos num momento difícil e tá até pela questão de saúde do próprio presidente. Estamos num momento, acredito também pela pandemia, pelo afastamento, de que nós temos um diálogo um pouco travado, sim. Não diria que grandes problemas de diálogo, uma vez que sempre que recorro com urgência ao presidente, ele me atende, mas no diálogo partidário como um todo, até hoje, por exemplo, não conseguimos nos reunir. Todos aqueles que temos mandato, tanto o deputado federal Jesus Sérgio, o próprio Luiz Che como deputado estadual e os vereadores, para debater acerca do futuro do PDT. Estou aguardando ansiosamente essa conversa. A senhora consideraria irracional, injusta a saída do Jefferson Barroso ou uma saída lógica? Bom, eu acredito que foi uma saída corajosa para um jovem que acredita nos seus princípios e nos seus sonhos. Ele realmente se posicionou e isso só demonstra que o que eu costumo dizer, a corrente ela se mede pelo seu elo mais frágil. Hoje o elo mais frágil do PDT tem sido o diálogo interno e está fazendo com que a gente perda grandes lideranças, como é o Jefferson. Então, para mim, dentro do que nós conversamos, do que ele acredita, que em parte coincide com o que eu acredito também, a saída dele foi lógica, sim. Para finalizar a nossa conversa em relação ao PDT, vou fazer uma provocação aqui. A senhora acredita que o próximo elo que vai apontar algum problema na corrente do PDT é o elo chamado Michele Mello? Esse elo Michele Mello tem feito barulho. Então, eu sou uma pessoa de posicionamento forte, firme. Eu não entrei na política para brincar de ser política ou por vaidades. Eu entrei com uma missão que realmente foi fazer o melhor pela nossa gente. E toda vez que você entra e se posiciona como mulher, como pessoa e como cidadã, você representa uma certa ameaça, representa uma certa força que nem todos estão acostumados. Então, nós temos sim tido problemas, não com o Che, em realidade com o presidente Che, mas de alguma forma dentro do partido, para que todas as forças que ali estão, elas se sintam de fato representadas partidariamente. Então, essa problemática Michele Mello e PDT está aí pausada enquanto eu não consigo sentar com o deputado Luiz Che. O seu nome, inclusive, na conversa hoje pela manhã foi citado, e eu vou lembrar em que condições. Ele falou, por exemplo, que você deveria, na condição de mulher, na condição de vereadora mais votada, presidir o PDT Mulher. Por que você não brigou por esse cargo? É simbólico, é representativo? Você abriu mão dele, achou melhor não comprar essa briga, mas isso já não é um indicativo de que as coisas podem se complicar ainda mais para Michele Mello no futuro? Talvez ano que vem, né? A questão do PDT Mulher, Itana, eu sempre quis entrar num partido para viver a política, tanto partidária quanto mandatária. Então, eu entrei com muita vontade de poder expressar tudo aquilo que eu acredito, todo o movimento que a gente pode fazer partidariamente. Então, desde a pré-campanha, eu converso com o PDT sobre o PDT Mulher. E eu não sei quais são os motivos, as causas e as razões. Ele até hoje não chegou até onde nós havíamos pactuado entre o deputado Luiz Che e eu, que é, de fato, eu poder trabalhar através dele essa força da mulher, essa força feminina que eu também represento e apresento. Então, não neguei, não abri mão. O convite, ele de fato não foi feito ainda de forma formal, não chegou nenhuma formalidade para que eu pudesse abrir mão dele. Estou aí esperando as manifestações do PDT sobre o assunto, sobre tantos outros. Você está militantemente paciente, né? Vamos ver no que isso vai dar. Bom, vamos entrar aqui num assunto que eu acho que está na ordem do dia aqui no município de Rio Branco e na Câmara de Vereadores também, que é essa série de denúncias envolvendo o secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima. 7 mulheres o acusam de assédio sexual. Eu vou lembrar aqui, vereadora,
a frase de uma figura da nossa política regional, o empresário Narciso Mendes, que ele fala o seguinte: ele é uma figura muito interessante, uma pessoa muito inteligente, e ele lembra, um raciocínio dele tem alguma lógica. Ele fala o seguinte: quando a acusação recai sobre o gestor público, o agente público, politicamente, cabe a ele demonstrar a inocência. Nesse caso específico de Frank Lima, a senhora avalia que obedece a essa lógica também? Porque quem o acusa de assédio sexual já conseguiu provar? Parece que não ainda, né? Então, esse tema é um tema que ele foi debatido na imprensa de forma, e me perdoe falar, de forma um tanto quanto superficial. Houveram denúncias, e volto a reiterar, já que a resposta do secretário é falar da doutora Michele Mello, que a denúncia não partiu da Michele. Eu fui procurada por essas mulheres para encorajá-las e orientá-las enquanto ao processo. E assim eu fiz. Encorajei, entreguei a minha força, a minha voz, o meu mandato à disposição daquelas que se sentiam fragilizadas. E elas fizeram a denúncia, algumas já fizeram pessoalmente, outras fizeram anônimas com medo de retaliação. E agora cabe à justiça o procedimento de averiguar o que de fato aconteceu. Agora veja, tá, 7 mulheres me procuraram para falar de como estavam se sentindo acerca do acontecido, na visão delas. E eu falei para elas o que eu conheço da lei e o que eu conheço da justiça. Nas acusações de assédio, o testemunho do assediado tem valor. E como tal, eu não podia simplesmente fingir que não ouvi, porque não tenho provas. Então, ouvi, a denúncia foi formulada, está perante o Ministério Público e nós levamos essa denúncia à esfera administrativa e à esfera política, porque nós estamos falando de um cargo público, nós estamos falando de uma pessoa que está exercendo um papel público. Então, nós precisamos tentar que a imparcialidade que se espera da administração pública, precisamos tentar proteger essas mulheres que se sentem fragilizadas. Você imagina sua filha, ou a filha de qualquer um que nos está assistindo, que se sente assediada pelo chefe e não tem a quem recorrer, porque se eu vou fazer a denúncia ao prefeito, por exemplo, que era algo que elas queriam fazer, elas queriam se reunir e ir até o prefeito, mas elas viram que a amizade do prefeito com o secretário poderia ser um impasse. E nós vimos aí as declarações do prefeito dizendo que até que se prove o contrário, ele continuará agindo como se o Frank fosse inocente. A presunção de inocência é de qualquer um de nós. Eu concordo. Eu não estou aqui para dizer que o Frank é um assediador. Eu não estou fazendo isso. Mas há denúncias. E se há denúncias, ele vai ter que provar a sua inocência. Mas para parar no cargo... Me perdoe, na sua avaliação, deixa eu aproveitar o mote. Na sua avaliação, o que o prefeito Tião Bocalon deveria fazer? O que pedimos, Itaã, como Comissão de Defesa do Direito da Mulher, o afastamento provisório do secretário seria a forma mais neutra de agir enquanto as denúncias estão sendo apuradas. Ontem recebi, através de testemunhas, que já está havendo movimentações no setor de onde partiram as denúncias para modificar o local de trabalho das pessoas que ali estão. Então, você imagina, você faz uma denúncia de assédio, você se presta a esse papel, que não é um papel fácil, porque a sua palavra ela é sempre, digamos assim, diminuída no sentido de cadê a prova, você está acusando por quê? Nós sempre temos essa dificuldade, porque a pessoa só tem a palavra dela, e aí eu descubro que na segunda eu tenho que trabalhar em outro local, que a partir da minha denúncia eu tenho que estar em outros locais de trabalho. É extremamente constrangedor. Vereadora, mas de que forma? Essa é uma informação que eu não sabia. De que forma foram essas mudanças
no espaço físico? Que detalhes a senhora poderia apresentar aqui em relação a isso? Porque isso pode até sugerir uma espécie de retaliação, constrangimento para o servidor que está ali trabalhando naquele local e que não fez nada de absurdo, né? Ela se sentiu prejudicada e fez a denúncia. Não... Exatamente, foi exatamente por isso que nós sugerimos o afastamento. Não sugerimos nenhum tipo de punição, não pedimos que ele deixasse de receber, que ele fosse punido, que ele... Não, nós pedimos o afastamento até que as apurações acontecessem e ele pudesse ou não retornar ao cargo. Porque houve, Taan, e hei de dizer que eu estou aqui falando e eu tenho certeza que essa retaliação chegará até esse setor, porque ontem mesmo, quando me manifestei contra essa ação de tirarem dali as pessoas que trabalham por conta do que aconteceu, já chegou ao meu ouvido que as pessoas que estão procurando ajuda, que estão procurando orientações, elas estão sendo quase que ameaçadas, porque falam com a doutora Michele, porque estão passando as informações, porque estão procurando ajuda. Então, esse tipo de pressão psicológica está acontecendo ali dentro. Uma das gestoras da Secretaria Municipal de Saúde chegou até o setor e informou que eles vão fazer essa mudança, que algumas pessoas vão ser rotadas até para fora de onde estão daquele setor, até fora mesmo do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, porque algumas delas são de empresa terceirizada e outras são de pessoas realmente do funcionalismo público. Então, veja a complexidade do que está acontecendo, porque uma pessoa que se sentiu assediada fez a denúncia, a vida de várias pessoas está mudando, sem que haja aí o aspecto jurídico, o aspecto legal, o aspecto do direito. Para mim é uma verdadeira barbaridade que está acontecendo. Vereadora, nós vamos fazer um intervalo agora. Eu quero que a senhora volte no segundo bloco, fazendo avaliação a respeito da reação da Prefeitura, que em diversas declarações, tanto o prefeito Tião Bocalon quanto o próprio Frank Lima relacionaram essas denúncias de assédio sexual a uma espécie de retaliação por decisões administrativas executadas pela Secretaria de Saúde do município. É como se fosse uma retaliação. As denúncias vêm porque supostamente as decisões do secretário e do prefeito quebraram com uma rede de interesses ali na secretaria. Mas eu quero que a vereadora Michele Mello comece o segundo bloco respondendo essa pergunta logo após o intervalo aqui no Gazeta Entrevista.